Fundada em 12 de janeiro de 1616, há exatos 406 anos atrás, Santa Maria de Belém do Grão-Pará, hoje apenas Belém do Pará, chegou a ser uma das mais populosas, ricas e prósperas cidades do Brasil, entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Durante o apogeu do ciclo da borracha, de 1870 a 1912, a cidade foi uma das primeiras do país a possuir energia elétrica, bondes elétricos e até mesmo uma bolsa de valores. Com o fim da Belle Époque, em meados da década de 10 do século passado, a cidade, que era um dos principais centros culturais e financeiros do país, aos poucos foi perdendo prestígio e relevância nacional, chegando aos dias atuais como a metrópole brasileira que apresenta os piores índices sociais, que possui uma economia estagnada e pouco diversificada. Essa é a Belém Metrópole. Hoje, com mais de 1.500.000 habitantes, segundo estimativas do IBGE em 2021, Belém não tem um terço da importância que tinha quando recebeu o título de capital do estado do Grão-Pará, em Maranhão, em 1737, que para Portugal, a metrópole, era o segundo estado da América Portuguesa. O primeiro era o Brasil, com capital em Salvador. Sendo sede do estado que mais tarde, já fazendo parte do Brasil, se tornaria a província do Grão-Pará sem o Maranhão, que foi separado em 1774, Belém se desenvolveu e se tornou uma das cidades mais importantes do país e a quarta capital mais populosa, posto que ocupou até meados de 1910, quando a cidade viveu seu momento mais próspero. Na segunda metade do século XIX, países da Europa e os Estados Unidos passavam por um rápido processo de industrialização e necessitavam cada vez mais de matérias-primas. E uma das mais importantes era o látex. Extraído das seringueiras e utilizado em larga escala para a produção de vários bens, principalmente como pneus e sapatos, o látex ganhava destaque e maior valor no cenário internacional. Como a Amazônia era o único local de produção do tão cobiçado ouro branco, a economia da região muito se beneficiou do aumento voraz de demanda da Europa e dos Estados Unidos por esse recurso. Os montantes financeiros vindos da arrecadação de tudo que era produzido possibilitou a transformação urbana que a cidade passaria. Assim como outras cidades do Brasil e do mundo, Belém também queria ser a Paris da Belle Époque. Com dinheiro mais que suficiente nos cofres públicos, a cidade ganhou novos traçados urbanos, construindo enormes e arborizadas praças, ruas e avenidas mais largas, um moderno sistema de abastecimento de água, de energia elétrica e transporte público com os bondes elétricos, além de enormes construções, como o Teatro da Paz, o Grande Hotel, o Mercado de São Brás e o principal símbolo turístico de Belém, o Mercado de Ferro do Ver-o-Peso. A maioria dessas construções foram feitas com materiais europeus, para replicar e construir o melhor modelo que a Europa e principalmente Paris oferecia para o mundo. Tudo para atender à nova elite que aqui vivia. De 1872, ano do primeiro censo demográfico realizado no Brasil, até 1910, Belém foi a terceira cidade que mais cresceu em população em números absolutos, perdendo apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, ainda no final do século XIX, o inglês Henry Wickham contrabandeou em navios cargueiros sementes de seringueiras que seriam plantadas na Malásia, uma das colônias britânicas na Ásia. Quando a produção da Malásia começou a dar resultados, países europeus industrializados passaram a diminuir a demanda por látex brasileiro e aumentar a importação do látex do país asiático, que era mais barato. Com a queda do valor da borracha no Brasil, Belém, que até o início da década de 10 do século passado vivenciava tempos de prosperidade e avanços tecnológicos, se viu paralisado economicamente enquanto perdia a população e via tudo o que tinha construído se deteriorar com o tempo.
Ainda isolada do resto do Brasil pela Amazônia, a Belém de 1940 a 1970 se verticalizava e via sua população voltar a crescer, sem que ao menos a cidade recebesse investimentos necessários para isso. Depois da construção e abertura da BR-153, a Belém-Brasília, a metrópole foi de vez integrada ao país, ultrapassando a marca de 1 milhão de habitantes na década de 1980. Sem diversificar sua economia, que desde o fim do ciclo da borracha é baseada em comércio, serviços e construção civil, a capital paraense viu sua população estagnar economicamente à medida em que seu território era ocupado desordenadamente. Arrecadando menos impostos, realizando menos investimentos em infraestrutura, Belém chegou ao século XXI como uma metrópole atrasada, sem segurança, de pouco poder político e pouca relevância nacional. Esse fato é comprovado quando, em 2009, a cidade não é escolhida para ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 que seria realizada no Brasil, mesmo sendo, historicamente, uma cidade importante e que possuía certa tradição futebolística. Com uma população de 1,5 milhão de habitantes, a capital paraense hoje é a 11ª cidade mais populosa do país, além de possuir a 14ª região metropolitana de maior população. Dentre as capitais brasileiras, a cidade é a 12ª colocada quando o assunto é Produto Interno Bruto, com 32 bilhões de reais, e um PIB per capita de 21 mil, figurando na última posição. 71,5% de sua população é contemplada com abastecimento de água. Apenas 15% das residências recebe coleta de esgoto, e somente 3% do esgoto produzido pela capital é tratado. A cidade faz coleta de 96% do lixo produzido, porém, nada do que é recolhido recebe destinação adequada. De acordo com o IBGE, Belém é a cidade brasileira com mais de 1 milhão de habitantes que tem o menor índice de arborização, com 22,4% de suas vias arborizadas. Num outro estudo divulgado em 2019, onde foi revelado que nenhuma das 27 capitais brasileiras conseguiu alcançar a média mínima aceitável, que é de 8 pontos, numa escala que vai de 0 a 10, Belém conseguiu ficar na última posição, com 4,52 pontos, mostrando-se assim ser uma cidade inacessível para seus moradores. Com uma frota de quase 500 mil veículos até outubro de 2021, Belém aparece na 14ª colocação no ranking das capitais. Sua região metropolitana possui um PIB no montante de 49 bilhões de reais, ocupando o 19º lugar no Brasil. Apesar de estar entre as 20 regiões metropolitanas de maior valor, seu PIB per capita é o único dessa lista abaixo de 20 mil reais anuais. Lembrando que os valores de PIB nominal e PIB per capita são referentes ao ano de 2019. Seu índice de desenvolvimento humano, levando em conta toda a região metropolitana, é de 0,748 pontos, considerado elevado, porém abaixo da média nacional, que foi de 0,778 pontos em 2017. Nem só de números ruins vive a metrópole paraense. Apesar de ter sido a capital mais violenta do país no ano de 2015, com uma taxa de homicídios que chegou a 76,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes, em 2020, Belém ficou com uma taxa de homicídios de 14,5 mortes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, ficando abaixo da média nacional, que foi de 23,6 assassinatos. Com isso, em 5 anos, a cidade saiu do posto de capital mais violenta do país para a 9ª com o menor índice, apresentando uma queda de 79,8% nos seus assassinatos. Seu aeroporto internacional movimentou até novembro de 2021 mais de 2.300.000 passageiros, sendo o primeiro mais movimentado da região norte e o 13º do país. Apresentando os indicadores sociais mais desafiadores dentre as metrópoles brasileiras, Belém tenta resgatar o protagonismo regional que foi se perdendo ao longo das décadas, mesmo ainda se mantendo como a metrópole mais influente da região norte, segundo dados do REGIC 2018,
Apostando no potencial que possui com o turismo histórico, religioso, ecológico e principalmente gastronômico, Belém inclina-se para o futuro, tentando resolver seus problemas que, quando comparado com o das outras metrópoles brasileiras, são mais acentuados. Tudo isso almejando ser um dos mais relevantes e atraentes centros culturais do país e o principal da Amazônia.